E no mesmo dia em que a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a proposta de emenda à Constituição, a PEC 8/2021, que limita as decisões monocráticas nos tribunais superiores, pela qual foi protocolada nessa última quarta-feira no Senado Federal, que restringe agora para 15 anos os mandatos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. A proposta promove ainda modificações no processo de escolha dos membros dessa corte e dos demais tribunais superiores em todo o Brasil. Bem, após participar da sessão especial em homenagem aos 35 anos da Constituição de 1988, o presidente do Senado e do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, afirmou não haver qualquer crise entre os poderes. Ele considera ser natural e não contribuir qualquer afronta ou enfrentamento ao Poder Judiciário ou ao Supremo Tribunal Federal. Debater alterações com relação aos tribunais superiores, isso é de forma natural. Bem, há sim uma crise, percebe-se que há essa crise entre o Planalto, entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Entre o Planalto e o Supremo as coisas se harmonizaram, essa é que é a realidade, já se apaziguou. Mas se a gente perceber essa crise que está iniciando agora com essas decisões de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, se direcionando a modificações, limitando, por exemplo, o mandato de um ministro, claro, porque um ministro do Supremo Tribunal Federal aqui no Brasil é cargo vitalício, é para sempre. Se torna para sempre até quando um ministro possa se aposentar com uma aposentadoria compulsória com 75 anos de idade. Isso, no meu ponto de vista, já é errado. Ministro do Supremo Tribunal Federal deveria ter prazo de validade durante o seu mandato. Durante o seu mandato. Quando se torna cargo vitalício, perde totalmente a transparência, a autonomia, porque ele sabe que não vai ser demitido, ele sabe que não vai ser cassado, ele sabe que não vai ocasionar nenhuma decisão contra ele, e só no Brasil acontece isso. Então tem que limitar o mandato. Se senadores é 8 anos, se um deputado estadual e federal é 4 anos, se um presidente é 4 anos, se um prefeito é 4 anos, se um vereador é 4 anos, por que um ministro do Supremo Tribunal Federal não pode ter o seu mandato limitado? Essa que é a verdade. Essa crise agora que está sem rumos a ser tomadas, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal tem interferido em decisões que é de responsabilidade do Congresso. É o Congresso quem legisla, é o Congresso que cria as leis, é o Congresso que debate as leis. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da nossa Constituição. E aonde está a autonomia dos nossos senadores e deputados que foram eleitos democraticamente pelo voto? Por exemplo, a quem eu posso cobrar se eu votei num deputado federal e num senador? Porque eu coloquei ele lá no poder para ele trabalhar em prol do Brasil, criando leis, enviando emenda para os estados. E eu vou cobrar de que a um ministro do Supremo Tribunal Federal? Já que ele nunca teve ou obteve um voto sequer de forma direta ou indiretamente de forma democrática. Então tem que ter esse limite, tem que haver também, tem que acontecer uma mudança na questão do processo de escolha dos ministros. Hoje o processo de escolha é a indicação de um presidente, encaminha ao Senado a sabatina, é aprovado pelo Senado, como sempre a maioria aprova, indicação do ministro do Supremo Tribunal e acabou. E ali, muitas vezes, o ministro ele vai de encontro a quem colocou no poder, principalmente nas questões ideológicas políticas nesse país. Então, tudo isso tem que ser estudado. E todos os nossos poderes têm que estar no seu quadrado, essa aqui é a realidade. Supremo, guardar a Constituição. Congresso, elaborar leis. E o Executivo do Planalto executar nada mais do que isso. Ultimamente, o Supremo Tribunal Federal tem tomado decisões precipitadas que não é da sua ossada. Por exemplo, o que está sendo debatido agora no Supremo? Liberação do aborto, coisa que deveria estar sendo analisado pelo Congresso Federal, não era pelo Supremo. Estão debatendo no Supremo a decisão da liberação do aborto. Liberação das drogas, da maconha, está sendo debatido no Supremo Tribunal Federal.
Veja como a lógica não está caminhando uma com a outra. Enquanto o Senado quer proibir o cigarro eletrônico, o Supremo quer liberar a maconha. E aí pergunto, qual é o que faz mal? Cigarro eletrônico ou a maconha? Para mim, os dois tanto faz. Mas é decisões que devem partir por parte do Congresso Nacional e não do Supremo. Hoje, porque os nossos 11 ministros, entre aspas, estão na autonomia das mídias, das televisão. Há 20 anos ninguém conhecia quem era o ministro do Supremo Tribunal Federal. Todos eles hoje são mídia. Todos eles hoje estão nas maiores redes de televisão quando acontece uma polêmica. Então, no meu ponto de vista, tem que ser mudado. Cada um no seu quadrado. Supremo no seu quadrado, Congresso no seu quadrado e o Executivo no seu quadrado.